Fala gurizada, tudo bem com vocês? Se vocês não me conhecem, o meu nome é Ricardo, eu sou analista de valores mobiliários. Sejam muito bem-vindos ao canal do Quebrando a Poupança. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre dois assuntos que são extremamente importantes para a nossa educação financeira e também para os nossos investimentos, tá? Que são o tempo e o dinheiro. A gente vai explorar um pouquinho mais da ideia de que, tendo mais dinheiro, a gente acaba tendo também mais tempo para aquelas coisas que são realmente importantes nas nossas vidas, tá bom? Se essa ideia está muito abstrata ainda, fica tranquilo, assiste esse vídeo até o fim que eu vou explicar melhor um pouco desse conceito, tá bom? Antes da gente começar, eu peço que tu curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal, porque toda semana eu vou trazer um assunto diferente para você refletir e cuidar melhor do seu dinheiro, beleza? Então, bora pro vídeo! Bom, galera, vamos pensar o seguinte, tá? Muito simples. Quando tu para de gastar tudo que tu ganha, tu começa a ter mais tempo. Por que isso? Vamos imaginar uma situação onde uma pessoa, tá, gasta tudo que ela recebe, tá? O que vai acontecer? Se ela quiser consumir mais, ela vai ter que vender mais horas ou ela vai ter que cobrar mais caro por aquelas horas que ela já vende. É a única forma de tu aumentar o teu padrão de consumo, né? Então vamos imaginar a situação. Tu vende 40 horas numa semana por R$1 por hora. Tu tem um poder de consumo de R$40 naquela semana. Se tu trabalhar 2 horas a mais por dia, tu vai ter um total de R$50, né, no final da semana. Ou seja, tu vendeu 2 horas a mais por dia para aumentar o teu poder de consumo. Só que numa situação em que tu para de trabalhar, tu tem que necessariamente parar de consumir, porque tu não criou reserva nenhuma para qualquer adversidade. Então, isso acaba te deixando numa situação muito complicada. A segunda situação é ainda pior, porque tu não só gasta tudo que tu ganha, né, além disso, tu gasta mais. E isso faz com que tu gere dívidas, né? Essas dívidas eventualmente vão ter que ser pagas e tu vai ter que adicionar isso ao que tu já paga. Necessariamente, tu vai ter que continuar vendendo mais e mais horas, tá? Porque aqui existe uma diferença muito grande entre as empresas e as pessoas. As empresas, elas podem usar as despesas com juros para reduzir o quanto de imposto de renda elas pagam. Então, se uma empresa tem despesas com juros, ela acaba tendo um benefício fiscal e pagando menos impostos, certo? A gente, como pessoa física, a gente não tem essa possibilidade. Então, se a gente se endivida, a gente tem que pagar da mesma forma e não tem benefício nenhum na hora de pagar nosso imposto de renda. Beleza? Então, pensa nisso. Essa situação ela é muito ruim. Por quê? Porque quando a dívida tiver que ser paga, tu vai ter menos tempo para aquelas coisas que são importantes, aquelas coisas que tu gosta de fazer, independente do que ela seja. Se é passar tempo com a família, viajar, jogar videogame, ler, qualquer coisa, tu vai ter menos tempo porque tu vai ter que trabalhar mais para pagar as tuas obrigações. Beleza, agora a gente já sabe de maneira bem simples em qual situação a gente está. Como é que a gente faz para mudar isso? É muito tranquilo. A gente tem que prestar atenção em duas palavrinhas também, que são controle e planejamento. No controle, vale absolutamente tudo. O que for mais fácil para tu utilizar e que tu vai lembrar de usar. Então aqui serve aplicativo, tabelas, caderno, um quadro, uma pedra. Se tiver que escrever numa pedra, usa uma pedra para lançar os seus gastos. Certo? Por quê? Porque tem que funcionar para ti. Eu mesmo já tentei utilizar aplicativos e para mim não funcionou. Eu tive que voltar para a tabela porque é o que eu consigo dar conta e o que eu lembro de lançar. Fechado? Quantas vezes tu tem que fazer esse lançamento? Depende muito.
muito mesmo do teu nível de consumo. Se tu é uma pessoa que, por exemplo, todo dia no meio da tarde, no trabalho, desce na padaria mais perto, compra alguma coisa para comer, o ideal é que tu lance os teus gastos diariamente. Se tu fica mais tempo, dias até semanas sem comprar nada, beleza, lança uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Mas tu tem que lembrar sempre de tudo que tu consumiu. Então, quanto mais tu consome, maior é a frequência que tu tem que lançar os teus gastos. Fechado? Beleza. Agora, a parte do planejamento. Planejamento, tem que imaginar que o teu dinheiro, ele sai da tua carteira como um fluxo contínuo e vai para algum lugar. Depois que tu começa a lançar os teus gastos, começa a ver para onde que o teu dinheiro está indo, né? E daí é muito fácil. Tu identifica aquele que é o maior fluxo de dinheiro que está indo para o item menos essencial da tua vida, tá? Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte: a gente percebe que a gente está gastando a maior parte da nossa grana em algo que simplesmente não vai fazer falta se a gente não tiver, que é só um desejo de consumo. E não tem problema nenhum ter desejos de consumo, só não precisa antecipar esses desejos de consumo. Por exemplo, eu mesmo, eu gosto de computador, então eu gasto mais dinheiro com computador, mas eu me planejo para comprar o meu computador, certo? Então, se acontece contigo com roupa ou itens de menor valor, tu tem que ter mais cuidado, porque tu fica mais suscetível a comprar algo que tu não precisa pelo valor ser menor, certo? Então, de novo, não tem problema nenhum tu ter um desejo específico de consumo. O problema é quando tu antecipa e acaba criando uma dívida para suprimir aquele desejo. Beleza, Ricardo, agora que eu já fiz, já aconteceu, já identifiquei onde é que eu gasto mais, já consegui parar, o que que acontece? Bom, tu vai ver que realmente no final do mês começa a sobrar um pouco de dinheiro. Tu começa a acumular patrimônio, acumular dinheiro na tua conta. E isso é muito legal, por quê? Porque é o seguinte, se acontecer qualquer coisa e tu parar de trabalhar, dependendo de quanto tu tem na tua conta, tu consegue manter o teu padrão de consumo durante alguns meses, certo? Mas o mais interessante é que ele te abre a possibilidade de tu começar a investir o teu dinheiro, certo? Mas assim, fica tranquilo, isso não acontece da noite pro dia, tá? Então não precisa se desesperar, ficar pensando onde é que eu vou botar a minha grana, não. Enquanto isso está acontecendo, tu continua estudando, indo atrás de informação sobre o assunto de investimento. E aí, tu vai poder usar o nosso sistema financeiro nacional a teu favor. Por quê? Porque o nosso sistema financeiro, ele foi criado para facilitar a transferência de recursos de agentes que são superavitários, ou seja, que ganham mais do que eles gastam, para os deficitários, que são aqueles que gastam mais do que ganham. E isso é feito por instituições financeiras como corretoras e bancos através dos investimentos. E os investimentos são os empréstimos que as pessoas físicas e empresas fazem para outras entidades com uma promessa de pagamento no futuro do principal, que é aquilo que foi emprestado, mais os juros. E isso só é possível porque existem pessoas e empresas que estão dispostas hoje a pegar R$1 emprestado e com a promessa de pagar R$1,10, R$1,15 no futuro. Quanto tempo no futuro? Aí depende. Por quê? Porque cada aplicação tem um horizonte de tempo diferente. Então vai depender de situação para situação. E aí, depois, como investidor, o teu trabalho qual que é? É de perpetuar esse ciclo. Ou seja, tu vai emprestar o dinheiro, vai esperar o prazo, vai receber os juros e aí vai reinvestir esse valor total. Então percebe que tu emprestou, por exemplo, R$1.000, recebeu
R$ 1.100. Depois tu vai emprestar esses R$ 1.100 e tu vai receber, depois de um tempo, 1.200 e alguma coisa, R$ 1.300, dependendo dos juros, e aí o teu trabalho fica fácil. Por quê? Porque é só repetir isso. Vai chegar um momento em que os teus investimentos são tão grandes que eles rendem juros que pagam todas as tuas contas. E aí, a partir disso, fica muito tranquilo. Por quê? Porque o teu trabalho ele vai deixar de ser uma obrigação, uma necessidade, para ser apenas uma opção, te dando mais tempo para aquelas coisas que tu realmente gosta, que tu realmente ama fazer. Beleza, vamos fazer uma recapitulação rápida de tudo que a gente viu nesse vídeo, tá? Então, primeiro, a gente tem que identificar onde a gente está gastando que a gente não precisaria. Depois disso, a gente vai se concentrar em fazer um saldo positivo na nossa conta todos os meses. Vai crescer esse saldo, vai investir esse dinheiro, esperar receber o dinheiro com os juros e vai repetir esse processo até a gente começar a pagar as nossas contas com base no que a gente recebe. Fechado? Espero que tenham curtido. Qualquer coisa, deixe nos comentários. Não esqueçam de curtir esse vídeo e até a semana que vem.